semideus, que era a ponte entre ele e esse seu Deus supremo, né? Você tinha Hermes, você tinha Mercúrio, tá certo? Você tinha aí esses semideuses que faziam então esse meio caminho, esta ponte, né? Vocês tinham os Ions dentro do gnosticismo. Então você tinha diversos subterfúgios para tentar se relacionar com a deidade que estava longe, né? Que estava distante, que não estava tão interessada pela humanidade. E aqui você vê esse conceito sendo trazido para dentro do cristianismo por meio dessa canonização, por meio da qual a pessoa não acredita não ter acesso a Deus, mesmo que a Bíblia afirme que ela tem, que Cristo abriu a porta para ela interagir diretamente com Deus, mas ela acredita não ter, né, e pela sua ignorância, não conhece, não sabe, e aqueles que detêm o conhecimento, que deviam lhe comunicar, permite que tudo isso invada a igreja e faça dela um paganismo, faça dela, né, uma religião completamente distorcida em relação ao padrão bíblico. E eles começam a se comportar como os gregos se comportavam aí com seus semideuses e os romanos também. Então, instituindo a canonização dessas figuras. Então, agora se presta culto a São José, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, São isso, São aquilo e por aí vai. Tantos sãos que são instituídos agora e que tomam um lugar da adoração que é devida somente a Deus, somente a Jesus Cristo, somente ao Espírito Santo de Deus. E agora você tem toda essa gama de figuras, de personagens que vão estabelecer um calendário de festividades extraordinários e vão se tornar padroeiros de diversas cidades. E aí outro costume que também estava presente no paganismo, figuras, né, de homens, de mulheres, de até dentro do paganismo, de fato, né, animais, mas aqui dentro do catolicismo são esses santos que assumem aí esse papel de serem padroeiros de determinados lugares. Onde você acha na Bíblia alguma recomendação sobre a necessidade de existir um padroeiro de algum lugar? Padroeiro de uma cidade, padroeiro de um bairro, padroeiro de um país. Onde? Não está na Sagrada Escritura, é completamente inexistente. Você acha isso dentro da religião egípcia, por exemplo, onde cada nomos tinha um deus. Você acha isso, por exemplo, dentro do paganismo grego, dentro do paganismo romano, onde se tinha Diana dos Efésios. Então você tem isso dentro das religiões falsas, dentro do paganismo. E isso foi cada vez sendo incorporado ao cristianismo. A instituição do celibato sacerdotal como medida necessária à proteção dos bens agora grandemente acumulados por essa forte instituição. Obviamente eles vão dar outra justificativa, tá? A mais forte de sua época, e que não pretende que seus bens sejam repartidos em brigas com herdeiros. E assim foi decretado o celibato em 1074. E não somente em relação aos interesses financeiros, mas também pretende essa organização defender também a sua exclusividade como condutora da humanidade, e para tanto instala a maldita Inquisição em 1184. Só para você ter um histórico aí de como foram agregando esses males, né, como foram penetrando esses males e corrompendo, tá certo, a estrutura desta instituição que se proclamava cristã e que foi herdeira, tá certo, dos antigos, dos primitivos cristãos, e que poderia estabelecer sim uma linha de continuidade, mas que devido a esta corrupção, devido a esta destruição causada na sua estrutura, ela rompeu completamente com a igreja primitiva. Rompeu completamente com a igreja bíblica, a igreja verdadeira. Mesmo que houvessem cristãos verdadeiros, independentemente da instituição, sempre houveram cristãos verdadeiros que se pautaram pela Bíblia Sagrada, mas a instituição havia se corrompido. E se corrompido de tal maneira que em determinado momento ela vai proibir as pessoas de ler a Bíblia, para que elas não vejam a discrepância entre a Sagrada Escritura e a instituição. Para tanto está a maldita Inquisição, tá certo? Que é responsável inclusive por perseguir aqueles que queriam ler, os valdenses, por exemplo, que queriam viver, pautar a sua vida conforme a Escritura, e eles perseguiam. E a já referida venda de indulgências associada à já estabelecida crença do purgatório, e por meio das quais Tetzel laborava por encher os cofres do Vaticano, mesmo que para isso lançasse definitivamente as almas à condenação na mentira, que desde 1190 engana o povo com falsas esperanças ligadas a tais indulgências. Prosseguiram as deformações na antiga estrutura da igreja por meio de outras modificações,
que cada vez mais distanciavam o povo da igreja fundada ao pé da cruz. E enfim as mudanças penetram, e aí vamos dar continuidade, mas somente para ler a lista aqui. Oração pelos mortos, purgatório, confissão dos pecados ao padre. Então agora o sacerdote, ele detém poder de perdão sobre os pecados. Então não há mais o conceito bíblico no qual você se arrepende, aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tá certo? Um arrependimento verdadeiro para perdão da parte de Deus. E aí você tem a situação na qual Cristo recomenda, em algumas situações, confissão, tá certo? A igreja, por exemplo. Mas aqui você tem outra situação na qual você é obrigado a confessar ao sacerdote, porque o perdão tem que ser emitido pelo sacerdote. Então a igreja, ela se julga detentora do poder salvífico sobre as pessoas, e não mais a pessoa bendita de Cristo Jesus. E sim a igreja por meio de seus representantes, os sacerdotes. Por isso que Lutero, um dos livros dele, vai bater em cima da questão do sacerdócio universal dos cristãos, devolvendo ao povo aquilo que foi adquirido por Cristo, o acesso direto a Deus. A Assunção de Maria, que é um conteúdo de um livro apócrifo, tá? E foi incorporado como doutrina. Canonização dos santos, que é sincretismo com o paganismo. Celibato sacerdotal, que é algo que está ligado ao interesse político dessa instituição. Você tem, inclusive, um concílio no qual o Papa Latino teve grandes problemas com o Patriarca do Oriente, porque lá eles entendiam que, se alguém já fosse casado, poderia até entrar para o sacerdócio sem abandonar seu casamento. Ele só não poderia prosseguir na hierarquia eclesiástica, chegando até bispo. Então ele não conseguiria se tornar um bispo, mas ele poderia ser um padre ou assumir até outras funções dentro do corpo eclesiástico, mesmo casado, o que para o catolicismo romano era impossível. Eles exigiam o celibato total dos sacerdotes, mesmo que houvessem aparecido e continuam aparecendo tantos escândalos em relação à imposição desse celibato. Celibato que é antibíblico. O que Paulo diz na sua carta é apenas uma recomendação para aqueles que puderem serem como ele mesmo estava sendo. Estava sem mulher, sem esposa, porque estava totalmente dedicado às missões. Então ele trouxe isso como recomendação e não como imposição, como esta igreja fez, como essa igreja continua fazendo. Santa Inquisição, que de santo não tem nada, né? A maldita Inquisição. A indulgência é regulamentada, né? A forma de extorquir o povo por meio do medo, por meio da coerção, por meio de promessas de coisas que eles não podem entregar, que é a salvação, a vida eterna, tá certo? Um lugar nas mansões celestiais. De graça recebesse, de graça dai, como disse Paulo. Mas eles venderam por meio das indulgências. Proibição da leitura da Bíblia por leigos foi explicitamente proibida, tá ok? Inclusive os vernáculos todos proibidos, não podia traduzir a Bíblia para a língua das pessoas, apenas em latim, e mesmo em latim também foi proibida a leitura aos leigos. Declaração de única igreja capaz de proporcionar salvação, que toda a salvação era detida dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, apenas esta igreja detinha a salvação, como se a salvação houvesse sido perdida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo e entregue a esta igreja, né? Como se eles tivessem tomado isso de Cristo. Oração à Ave Maria, então você tem a incorporação disso que é antibíblico. O pão foi eliminado pela hóstia e o cálice ficou restrito aos sacerdotes. E também a infalibilidade papal, que é uma das doutrinas heréticas deste movimento. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui para pegar a continuidade. Fundado ao pé da cruz, e enfim as mudanças penetraram tão profundamente no âmago dessa instituição que acabam por alterar também a mesa do Senhor, substituindo então o pão como memorial do corpo de Cristo pela hóstia em 1200. Até houve uma questão que contribuiu com o cisma entre a Igreja do Ocidente e a do Oriente, que é a questão da hóstia ser feita como pão asmo, né, sem fermento, ou com fermento. Então houve essa questão. Houve também a questão em torno da data, né, da Páscoa, a celebração da Páscoa. Se seria um dia fixo, ou seria um dia flutuante. Então tudo isso foram questões que foram surgindo ao longo da história e que levaram a um cisma entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente.
pela hóstia em 1200. Em 1216 dá-se início à chamada confissão auricular, como medida indispensável para a obtenção de perdão dos pecados, o que passou a estar a cargo de sacerdotes autorizados que os ministravam acompanhados de meras práticas penitenciais.